Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos dar continuidade nesta série muito interessante sobre um assunto intrigante que é a climatologia. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o movimento das massas de ar sobre nosso planeta, de áreas de alta e baixa pressão, ou seja, da circulação geral da atmosfera. A primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês, nesta imagem, nessa representação do planeta, que inclusive não está inclinada, até para facilitar o nosso estudo, o nosso planeta ele gira em torno do seu próprio eixo no movimento de rotação. Você deve ter falado o nome antes mesmo que eu pronunciasse aqui. O movimento de rotação é a Terra girando em torno do seu próprio eixo imaginário. O fato da Terra girar em alta velocidade faz com que as massas de ar, que não estão necessariamente grudadas no nosso planeta, o ar que envolve a Terra, a atmosfera, se desloque no sentido contrário à rotação do nosso planeta. E é aí que as coisas começam a ficar bem interessantes. Faça um exercício aqui imaginário e eu vou tentar representar ele no desenho para vocês. Imagina só, você pegar um giz e um globo e você posicionar o giz bem no polo norte e riscar em direção à linha do Equador, certo? Então, se você puder, você faça exercício imaginário e faça um risco até a linha do Equador, como eu fiz aqui. Legal? A mesma coisa do Polo Sul em direção à linha do Equador. Perfeito. Está feito ali o risco em direção à linha do Equador. No entanto, se você pegar o globo e colocar ele para girar lentamente, de acordo com a rotação da Terra, e você for fazer um risco, conforme a Terra vai girando nesse sentido, o risco que você vai fazer, ele vai ficar desse jeito, ó. Concorda comigo? Olha lá, ó. Isso vai acontecer se você fizer um risco dos polos em direção à linha do Equador. E isso acontece no planeta. Esta força que faz com que o vento ou as massas de ar ou qualquer objeto que seja atirado dos polos em direção ao Equador faça uma curva, é chamada de efeito Coriolis. Então eu vou anotar aqui esta palavra-chave, efeito Coriolis, que foi o nome do cara que descobriu este efeito. Então o efeito Coriolis, ele faz com que tudo que seja movimentado em direção à linha do Equador, principalmente das áreas tropicais, olha só o nosso desenho aqui, hein? Em direção ao Equador, faça uma curva. Do norte, esta curva vai ser feita para a esquerda, para o oeste. Do sul, a mesma coisa, ó. A curva vai ser feita para a esquerda, para o oeste. Inclusive, isso está relacionado à movimentação dos ciclones e anticiclones, que já é o próximo assunto que eu vou explicar aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vocês já notaram que na formação de um ciclone, que normalmente aparece nas televisões, que acontece muito nos Estados Unidos, aparece ali umas massas de ar e girando em determinado sentido? Você já percebeu também que um furacão, ele sempre tem um movimento giratório? Então é isso que eu vou explicar para vocês agora e peço que você redobre a sua atenção. Então, primeira coisa, gente, o que é um ciclone? Um ciclone não necessariamente é aquilo que você vê na televisão, um furacão, como aparece nas imagens, principalmente lá nos Estados Unidos. Um ciclone nada mais é do que uma área de baixa pressão atmosférica. Então, no nosso planeta, devido à movimentação das massas de ar e as diferenças de temperatura que ocorrem na superfície, algumas áreas elas têm uma pressão menor e outras áreas têm uma pressão maior. Você tem que assistir a aula anterior a esta, onde eu explico como que a diferença de pressão está relacionada aos ventos. Inclusive eu vou fazer um complemento da aula anterior agora, mostrar aqui para vocês rapidinho sobre os ventos que acontecem na praia. Olha só que legal. E depois a gente vai trazer isso para ventos muito maiores no nosso planeta e também para a circulação geral da atmosfera. Então este desenho que eu vou fazer agora, eu vou fazer e depois eu vou apagar, tá? Então imagina só uma praia e aqui o mar. Uma praia e o mar. Você aprendeu na aula passada
que quando o Sol está pegando aqui nessa região toda, a Terra esquenta muito mais rápido do que o oceano. O fato da Terra esquentar mais rápido vai fazer com que o ar suba. E quando o ar está subindo, lembra lá como que é a pressão? É igual você na sua cadeira. Se você estiver soltando o peso do seu corpo sobre o assento da sua cadeira, a pressão vai ser maior na cadeira. Se você estiver sendo puxado para cima, a pressão do seu corpo na cadeira vai ser menor, vai ser baixa pressão. Como o ar está subindo porque esquentou mais rápido, aqui é formado um centro de baixa pressão atmosférica. E este ar que subiu, ele vai descer sobre o oceano. Lembra que o ar fica frio e a tendência dele é descer, formando um centro de alta pressão atmosférica. Vamos ver se você lembra da musiquinha. O que é o vento, pessoal? O vento é o ar em movimento, vai da alta pressão, olha lá que da hora, ó, para baixa pressão, vai da alta pressão, para baixa pressão. Isso acontece, gente, sempre no período da manhã. E é por isso que é chamado de brisa, ele é chamado, na verdade, de brisa marítima, porque ele vem do mar em direção ao continente. Isso acontece sempre de manhã. Por quê? Porque o sol nasceu, é umas 10 horas da manhã, a areia esquenta muito rápido, o ar sobe e daí o ar desce sobre o oceano, formando uma alta pressão no oceano, empurrando o ar em direção ao continente. Isso acontece de manhã, é a brisa marítima. Durante a noite, o processo ele é inverso a esse. Vamos ver o que acontece durante a noite. Passou o dia inteiro aquecendo a água. Quando chega a noite, a areia da praia fica fria, mas a água sobre o oceano está quente. Então ali tem uma área quente, o ar está com as moléculas agitadas, a tendência do ar é subir, portanto fica um centro de baixa pressão sobre o oceano, ou sobre o mar. Este ar que subiu, ele desce sobre a praia, sobre o continente, formando um centro de alta pressão no continente. E o vento, o que que é? O vento é o ar em movimento, vai da alta pressão para baixa pressão. Isso aqui acontece durante a noite. E esta brisa é chamada de brisa continental. Ela sempre acontece durante a noite e ela vai do continente para o oceano. Observem, gente, que esta diferença de pressão é o que ocasiona o vento. E o que faz ter diferença de pressão? Tempo para você responder. O que faz ter diferença de pressão? Resposta: é a diferença de temperatura entre as superfícies. E isso que eu estou mostrando para vocês acontece numa escala muito pequena. Não estou falando de escala cartográfica, tá? Não esquece aquele negócio de escala grande e escala pequena. Eu estou falando numa escala no sentido de acontece na praia, acontece numa escala municipal. Nós podemos falar também de uma escala global, onde acontece esse tipo de diferenças de pressão e diferenças de ventos e massas de ar se deslocando. Então você já aprendeu agora a brisa marítima e agora a brisa continental, que acontece durante a noite. Eu vou mostrar para vocês agora como que a diferença de pressão movimenta ventos numa escala muito maior. E ela está do lado oposto desse globo, lá na Índia. Então eu vou desenhar aqui para vocês o Himalaia, a Índia, o Planalto do Deccan aqui na Índia e o Oceano Índico. Tá? Esse é o trecho do desenho aqui que está na lousa. Aqui é o Oceano Índico e eu vou pedir para que você vá respondendo aí de casa as perguntas que eu fizer para vocês. Quando chega o verão, o Sol começa a pegar com tudo nessa região. Se o Sol está incidindo com bastante intensidade sobre toda esta área que está desenhada na lousa, o que esquenta mais rápido? Primeira pergunta que eu faço para você. Esquenta mais rápido o continente ou o oceano? Resposta correta, esquenta mais rápido o continente. Como o continente esquenta mais rápido, o que acontece com o ar? Segunda pergunta. O ar desce ou o ar sobe? Resposta correta, o ar sobe. Quando o ar está subindo,
Terceira pergunta: como que fica a pressão no continente quando o ar está subindo? A pressão fica alta ou a pressão fica baixa no continente? Lembra que aquela história de alguém te puxar pela cabeça na sua cadeira. A pressão fica baixa. Este ar que subiu aqui vai descer sobre o oceano. Então no oceano vai ter um centro de alta pressão atmosférica. Isso, lembra que a gente estudou na praia. Na praia seria bem aqui, ó. Olha que bonitinho o desenho. Seria isso aqui, aquele primeiro desenho que eu fiz para vocês. O segundo desenho já é numa escala continental, numa escala regional, onde tem uma diferença de pressão e vai ter um vento constante durante todo o verão. Agora eu não estou falando durante o dia, a brisa marítima. Eu estou falando durante uma estação do ano, durante o verão. Esta massa de ar constante durante o verão, cheia de umidade, gente, é chamada de monções. Monções. As monções de verão, elas vêm do oceano em direção ao continente, principalmente na Índia, no Sudeste Asiático, também num pedacinho da China. E elas são carregadas de umidade e o mais interessante é que sempre que tem um centro de baixa pressão, o ar está subindo. Se o ar está úmido e subindo, vai formar nuvens e, consequentemente, muita chuva. A cordilheira do Himalaia, ela ajuda a bloquear a passagem dessas massas de ar, ocasionando mais chuvas ainda. Gente, para vocês terem uma ideia, na Amazônia, nas regiões mais chuvosas da Amazônia, pode chover 300 milímetros, 350 milímetros de chuva em um mês. O aparelho que mede a chuva chama pluviômetro. Nada mais é do que um copinho transparente com uma escala em milímetros e em cima tem um funil para evitar que a água evapore. Então imagina, 350 milímetros são 35 centímetros de chuva acumulada, como se essa chuva pudesse cobrir toda a região com 35 centímetros, se a água não escorresse, se a água não infiltrasse, se a água não evaporasse. Lá na região da Índia, durante o verão deles acontece entre junho, julho e agosto, chega a chover em alguns lugares 600 milímetros em um mês, gente. Já no inverno não chove nada. Eu vou explicar para vocês por que no inverno não chove nada. Vamos entender. Olha o que acontece no inverno. Durante o inverno, diferente do que eu mostrei para vocês agora, no verão, o continente esfria muito rápido, mas o oceano ainda está quente. O oceano está quente porque passou o verão inteiro aquecendo. Quando a água está quente, a tendência do ar sobre ela é subir. Se o ar está subindo, a pressão fica baixa no oceano. E se o ar está subindo cheio de umidade, é lógico que vai ter bastante nuvem e muita chuva sobre o oceano. Até nas Maldivas, por exemplo, que são ilhas que ficam aqui na região próxima à Índia, no Oceano Índico, e no Sri Lanka também, durante o inverno é quando chove mais sobre essas ilhas. O inverno deles vai entre dezembro, janeiro e fevereiro, mais ou menos, tá bom, pessoal? Se você tiver com dificuldade, volta o vídeo, vai anotando todas as datas, as estações e os nomes que eu estou falando para vocês. Eu não estou escrevendo tudo, porque vai ficar muita informação na lousa escrito e eu acho legal você rever o vídeo e lembrando os nomes, de repente até rever o vídeo com volume baixo e na velocidade 1,5 ou 2, você consegue fazer isso no YouTube, daí você consegue recapitular a aula e você mesmo ir narrando a aula. Isso é muito bom, viu? Uma técnica fundamental para você conseguir gravar o assunto e até passar no vestibular. O ar que subiu sobre o oceano, ele vai descer sobre o continente. Ele vai estar frio e seco, porque não tem mais umidade, já choveu o que tinha para chover. Então vai ter um centro de alta pressão sobre o continente e o ar vai se deslocar do continente para o oceano. Essas são as monções de inverno. Monções de inverno. Isso acontece no inverno deles, dezembro, janeiro e fevereiro. Portanto, nesta época do ano, a Índia fica muito seca. Para piorar a situação,
as montanhas que estão cheias de neve e ar muito frio, o ar da montanha desce sobre o continente, deixando ainda mais frio e seco a Índia durante essa estação do ano. Então vocês já viram dois momentos onde as diferenças de temperatura geram diferenças de pressão e as diferenças de pressão geram ventos constantes, seja na praia, brisa marítima e brisa terrestre, seja num continente ou numa região que, por exemplo, são as monções de inverno e de verão. E agora eu vou mostrar para vocês como isso acontece em escala planetária, como as diferenças de temperatura geram diferenças de pressão e como a pressão interfere diretamente na criação de áreas chuvosas e na criação de áreas secas. E eu não me esqueci não de falar para vocês sobre o ciclone e o anticiclone. É que precisa de toda essa introdução e desses assuntos para que a gente possa entender o que são ciclones e anticiclones e até mesmo o que é um furacão. Tudo bem, pessoal? Então deixa eu apagar aqui esta parte e agora a gente vai dar continuidade dentro deste tema que eu falei para vocês que realmente é muito interessante. Então eu vou explicar para vocês agora em escala planetária o que acontece. Para isso eu vou pegar o planeta que está aqui, de assim, vou virar ele de lado e desenhar aqui na nossa parede muito louca o planeta Terra de lado. Eu vou tentar desenhar, tá, gente? É um pouquinho difícil, mas eu vou fazer o possível. Então eu vou desenhar aqui o nosso planeta de lado. Ficou até que mais ou menos. E se eu desenhei o planeta de lado, significa que para cá é o polo norte e para cá é o polo sul. Se eu coloquei o planeta de lado, igual um cupim na churrasqueira, no espeto, significa que bem aqui no meio do planeta eu tenho a linha do Equador. E se eu tenho a linha do Equador aqui, para cá eu tenho o Trópico de Câncer e para cá o Trópico de Capricórnio. Mais ao norte, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. O Sol incide em nosso planeta principalmente nessa região, que é a região intertropical. Isso significa que no desenho que eu fiz aqui, o Sol incide principalmente nesta região, que é a região intertropical. Mas vocês já estudaram nas aulas de cartografia que dependendo da época do ano, o Sol ele nasce mais aqui, sobre o Trópico de Câncer, ou ele nasce sobre o Equador, ou ele nasce sobre o Trópico de Capricórnio. O fato é que esta parte toda do planeta é a região mais iluminada e mais quente ao longo do ano todo. Mas de tudo que está aqui, responde minha pergunta, por favor, faça um esforço. Qual é o ponto mais quente do planeta? De todos. Sua resposta foi a linha do Equador? Então você está correto. A linha do Equador é o ponto mais quente do planeta. Se é o ponto mais quente do planeta, significa que o ar sobre a linha do Equador está sempre subindo. Então aqui está o planeta, igual um cupim na churrasqueira, a linha do Equador, e sobre a linha do Equador, em volta do planeta inteiro, sempre tem ar subindo. Então se o ar está subindo, como que é a pressão normalmente na linha do Equador? Normalmente na linha do Equador a pressão é baixa. Inclusive toda a região do Equador, olha só, toda a região do Equador, que eu estou desenhando de novo aqui para mostrar para vocês, é uma área de baixa pressão. E essa área de baixa pressão, ela recebe o nome de ZCIT, Zona de Convergência Intertropical. Você já vai entender por que ela recebe este nome. Lembra que o ar sobe e ele começa a esfriar. Se o ar estiver cheio de umidade, como é o caso aqui na região da linha do Equador, ele vai formar muitas nuvens e sempre vai chover demais sobre a região do Equador. Por isso que o clima equatorial ele é um clima quente e chuvoso ao longo do ano todo, pessoal. Este ar que está subindo, depois que choveu, ele vai ficar seco e vai começar a ficar frio. E como ele está seco e frio, a tendência desse ar é descer. Então o ar que subiu, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai se deslocar para cá e descer. Então o ar subiu, vai se deslocar para cá
por conta de temperatura, de diferenças de temperatura e pressão, e ele vai descer sobre as regiões dos trópicos. Na verdade, um pouquinho ao sul do Trópico de Capricórnio e um pouquinho ao norte do Trópico de Câncer. Logo, a pressão nessas áreas vai ser uma pressão alta. Então, nós teremos zonas de alta pressão atmosférica. Essas zonas de alta pressão atmosférica é a mesma coisa que você pegar uma mesa, presta bem atenção, isso é muito importante, você pegar uma mesa, colocar uma plantinha no meio da mesa e você pegar um borrifador e do lado da mesa você jogar a aguinha, borrifar a aguinha, você consegue molhar a planta, certo? Se você colocar um ventilador virado para baixo, bem no meio da mesa, na direção da planta, você concorda que o ar vai descer, vai atingir a superfície da mesa e vai espalhar para todos os lados na superfície. E se você pegar um borrifador e vir no cantinho da mesa e tentar molhar esta planta, você não vai conseguir. Por quê? Porque o ar que está descendo e sendo empurrado para todas as direções, ele não deixa que a umidade chegue até aquele ponto. E aquele ponto é uma área de alta pressão atmosférica. Então, sempre as áreas de alta pressão atmosférica são áreas secas, porque tem um ar seco descendo e a umidade não consegue chegar sobre ela. Se o ar bate na superfície e se espalha para os lados, gente, ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai para cá, em direção ao Equador, ou ele vai para cá, em direção às latitudes mais elevadas. A mesma coisa aqui, em direção ao Equador ou em direção às latitudes mais elevadas. E daí o que vai acontecer então? Vai formar um ciclo, uma célula que acontece em relação à linha do Equador. Essa célula, ela acontece em volta do planeta inteiro. Em planeta inteiro. Sempre o ar vai do trópico para o Equador, sobe e desce sobre o trópico seco. Do trópico vai em direção ao Equador, cheio de umidade, sobe, chove pra caramba no Equador, na zona de convergência intertropical, sobe seco, esfria, desce sobre os trópicos secos e forma desertos. Por que chama zona de convergência intertropical? Porque o vento, gente, no planeta inteiro, ele sempre vai do trópico em direção ao Equador. Olha lá no desenho comigo, sempre vai do trópico em direção ao Equador e sempre vai para o Equador. Ou seja, o vento do planeta sempre converge para a zona de convergência que está entre os trópicos. Daí vem o nome zona de convergência intertropical. Eu não quero encher vocês de muitos nomes, mas como já caiu algumas vezes no vestibular, não posso deixar de falar para vocês. Esta célula de ar que acontece, ela é chamada de célula de Hadley. Célula de Hadley. Tá? Vou colocar só a primeira letra aqui. Célula de Hadley com H, porque é o cara que descobriu essa parada aqui, que é essa rotatividade que acontece nas regiões intertropicais e na linha do Equador. Tem alguns outros nomes e eu quero que você anote aí no seu caderno porque eles são importantes. Lembra que eu mostrei esses ventos aqui que estão de amarelinho? Vou fazer aqui de amarelo também. Esses ventos que acontecem sempre do trópico em direção ao Equador, eles são chamados de ventos alísios. Ventos alísios. Alísios. Não lembro se é alíseos, tá? Sempre confundo. Ventos alísios. Do trópico em direção ao Equador. Esta região de baixa pressão, já expliquei para vocês, é a zona de convergência intertropical. Este vento que está em altitude, que é contrário ao alísio, são os contra-alísios. Então tem os alísios e os contra-alísios, que estão lá na alta atmosfera, que eles vão no sentido contrário dos ventos alísios. Então conseguiram entender, gente? O segredo de tudo sempre está na diferença de pressão. Sempre áreas de baixa pressão chovem. Sempre áreas de alta pressão são áreas secas. Mais uma coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Este vento que vai das áreas tropicais em direção
as latitudes médias, também vão formar outros ciclos. Aqui vai ter uma área de baixa pressão, vai receber vento daqui, aqui o vento vai subir, ele vai vir para cá e vai vir para cá e vai descer aqui sobre os polos. Olha que doido isso, gente. Que ciclo maluco. E é aqui que está a circulação geral da atmosfera. Existem áreas de baixa pressão, então, não apenas nas regiões da linha do Equador. Existem áreas de baixa pressão nas praias ou no mar durante um dia, nos continentes ou nos oceanos, na escala regional, e no planeta também existem nessas áreas, que são chamados de ciclones. Aí, lembra que eu falei no comecinho da aula? O que é um ciclone? Ciclone sempre é um centro de baixa pressão. Ciclone. Estes ciclones são chamados de ciclones extratropicais. O que é um ciclone extratropical? É um ciclone que não está dentro da região dos trópicos. Aqui também um ciclone extratropical. E eles são áreas que também têm chuva. Só que diferente dessa região que fica bem na linha do Equador, que as chuvas elas são formadas porque o ar está subindo, condensando, formando nuvens e chovendo, esse tipo de chuva que o ar sobe, forma nuvens e chove, o ar está subindo, formando nuvens e chovendo, é chamado de chuva convectiva. Mais uma palavra-chave aqui, hein? Chuva convectiva. É diferente dessas chuvas que são formadas nessas regiões de ciclones extratropicais, que são massas de ar frias que vêm das regiões polares, e quando essas massas de ar encontram massas de ar que são mais quentes das regiões próximas aos trópicos, no contato entre essas massas de ar existe um outro tipo de chuva, que é a chuva frontal. A chuva frontal ela acontece quando uma massa de ar fria entra em contato com uma massa de ar quente. Como o ar frio ele é mais pesadão, no contato entre as duas, o ar frio vai por baixo, o ar quente começa a subir e daí o ar frio começa a condensar o ar quente, que tem umidade, e daí no contato forma nuvens, e essas nuvens ocasionam chuvas que são às vezes prolongadas por 1, 2 dias ou 3. Já percebeu que quando chega uma massa de ar frio na nossa região, por exemplo, a gente aqui no estado de São Paulo, chove um dia, depois fica 2, 3 ou até 5 dias frios, porque a massa de ar avançou em direção à nossa região. Acontece mais ou menos isso que eu estou desenhando. Ó. A massa ela foi avançando para a nossa região. Legal, né, gente? Eu sei que são muitos assuntos, por isso que vale a pena você listar cada um deles e conceituar. Zona de convergência intertropical, ciclone, que são sempre áreas de baixa pressão, ciclones extratropicais, alísios, efeito Coriolis, contralísios, célula de Hadley. Então são temas que você vai listando, que eu ainda vou fazer mais umas aulas complementares, até recapitulando alguns conceitos e explicando um pouquinho mais detalhado para vocês. Então, esta parte é isso, e eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês agora, que é o que acontece com ciclones no hemisfério norte e no hemisfério sul por causa justamente da rotação da Terra. Vocês vão achar bem interessante o que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só deletar isso daqui também, isso daqui também, e isso daqui também. Vamos lá, pessoal, força aí, porque como eu disse, esta aula é bem importante. Na superfície, eu expliquei para vocês, na superfície da Terra, que tem áreas de alta pressão e de baixa pressão. E vocês perceberam que quando o vento ele vai do norte para o sul, ele vai fazendo uma curva para cá, e quando ele vem do sul para o norte, ele vai fazendo uma curva para cá. Então, por causa da rotação da Terra, olha só o que acontece na superfície, que interessante. Vou desenhar visto por cima, tá bom? Fica mais fácil de entender. Então aqui eu tenho
o hemisfério norte e aqui eu tenho o hemisfério sul. Quando tem um centro de baixa pressão atmosférica no hemisfério norte, esquece a linha do Equador, tá? Vamos pensar só em hemisférios mesmo. Pensa que tudo isso aqui é qualquer lugar que está no hemisfério norte. Quando eu tenho um centro de baixa pressão atmosférica no hemisfério norte, significa que neste ponto o ar está subindo, certo? Se o ar está subindo, ele começa a puxar o vento que está em volta dele para cá. O vento vai retinho desse jeito aqui, gente? Quando ele é puxado para um centro de baixa pressão? Lembra que eu expliquei para vocês que não? Por causa da rotação da Terra? Então sempre o vento ele vai vir fazendo uma curva. E olha como é a curva para uma zona de baixa pressão no hemisfério norte. Então tem um centro de baixa pressão aqui. Olha só o vento como ele vem, ó. Ele vem fazendo uma curva nesse sentido quando está no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, quando tem um centro de baixa pressão, o vento ele vem fazendo uma curva nesse sentido, por causa da rotação da Terra. Então esse giro que faz no hemisfério norte e no hemisfério sul, o que tem em comum essas duas áreas é que ambas são ciclones. Então o que é um ciclone? Ciclone é sempre uma área de baixa pressão atmosférica. E os ventos que estão em volta, eles são sugados para o centro de baixa pressão, que é onde tem o ciclone. Vocês até devem ter ouvido falar o que aconteceu aí recentemente em Santa Catarina e no sul do Brasil, que é o tal do ciclone bomba. Então você imagina aqui, gente, olha que da hora, ó. O litoral do Brasil, da América do Sul, aqui está a linha do Equador, e aqui no oceano formou um ciclone. Vamos ver se vocês estão por dentro. Este ciclone que foi formado aqui é um ciclone tropical ou um ciclone extratropical? Resposta correta, um ciclone extratropical, porque ele é formado fora das regiões tropicais. Então este ciclone, o vento vai vir em direção a ele. Como que ele vai vir em direção ao ciclone? Então vamos pensar, tá? Vamos pensar. Lembra que eu falei que no hemisfério norte vai girar nesse sentido, no hemisfério sul nesse sentido? Concorda comigo que o ar está saindo deste ponto? Se o ar está sendo empurrado, este ponto que eu desenhei aqui é um ciclone, ou seja, é uma área que suga ou é uma área que empurra? Um anticiclone. Este ponto aqui é um anticiclone, certo? Então aqui é uma área de alta pressão. E aqui no meio? Uma área de baixa pressão, ciclone. Vamos olhar no hemisfério sul, gente. Aqui tem um anticiclone, que está empurrando o vento, certo? Olha o jeito que ele empurra o vento. Sempre empurra desse jeito. E quando chega no ciclone? Vamos ver como que ele chega no ciclone. Olha o jeito que ele chega no ciclone. Ele chega no sentido contrário do anticiclone. Se o anticiclone está girando, ó, no sentido anti-horário, um ciclone ele gira no sentido horário. Tá? Eu sei que é maluco isso, mas é importante que vocês gravem. Vou até fazer uma tabelinha para facilitar para vocês decorarem. Então, em primeiro lugar, o que é um ciclone? Ciclone sempre é uma área de baixa pressão atmosférica. Segunda coisa, um ciclone, ele é uma área que chove ou é uma área seca? Pensa aí comigo. Ele está puxando vento. Esse vento cheio de umidade ele vai subir. Sempre é uma área que chove muito. Ciclone. Sempre chove muito. Já um anticiclone é uma área de alta pressão ou de baixa pressão? Alta pressão. É um ar que está descendo, então. Diferente do ciclone, que o ar está subindo, no ciclone o ar é ascendente. No anticiclone, o ar é descendente. O ar está descendo. E se ele está descendo seco. E se ele está descendo seco, ele vai manter a região seca. Exceto quando isso acontece no meio do mar, porque daí não tem como ficar seco no meio do mar, né? O que vai acontecer
Por exemplo, aqui, olha que da hora, o ar está descendo e ele desce, daí ele começa a girar por causa da rotação da Terra. Vocês viram que ele gira no sentido anti-horário, no hemisfério sul, e ele vai empurrar ventos nesse sentido. Ele já chegou a empurrar vento tão forte, gente, que empurrou a água do mar, aqui em Santos, formando uma ressaca, que é quando a água do mar invade o continente, a praia, com tudo, foi por causa de um anticiclone formado sobre o oceano. Agora, o que é o tal do ciclone bomba? Vocês viram que formou um centro de baixa pressão? Esse centro, muitas vezes, ele começa a se deslocar em direção ao continente. E quando ele desloca em direção ao continente, ele pode avançar continente adentro, formando uma área de muita chuva e de muito vento. Esse vento que está em volta de um ciclone, que muitas vezes a gente consegue enxergar ele até formando um redemoinho gigante, né? Então vocês estão conseguindo entender, gente? Eu sei que o assunto é um pouco técnico e complexo, mas é importante você decorar essa tabelinha que eu fiz para vocês aqui no canto. Ciclone, baixa pressão. Anticiclone, alta pressão. O que é isso aqui que eu estou desenhando? Ó? Isso aqui. Ciclone ou anticiclone? Ciclone, muito bem. Diferente do hemisfério norte, que gira no sentido horário, no hemisfério sul, que gira no sentido horário, no hemisfério norte, ele gira no sentido anti-horário, o ciclone. E o anticiclone? Por exemplo, vamos dizer que tem um anticiclone aqui, ó. No hemisfério sul, ele gira no sentido anti-horário. No hemisfério norte, ele gira no sentido horário, sentido do ponteiro do relógio. Então, recapitulando, eu sei que é muita coisa, mas aí existe mais uma técnica para você gravar. A técnica é a. No hemisfério sul, um anticiclone é uma área de alta pressão que gira no sentido anti-horário. No hemisfério norte, um anticiclone continua sendo uma área de alta pressão, só que gira no sentido horário. Olha lá. No hemisfério sul, um ciclone é uma área de baixa pressão, que gira no sentido contrário do anticiclone, que gira no sentido horário. Olha só. Já no hemisfério norte, um ciclone é uma área de baixa pressão. Sempre ciclone é baixa pressão, chove e o ar está subindo. Só que gira no sentido anti-horário. Você deve estar querendo me matar, né? Puxando seus cabelos aí de raiva, pensando, cara, quanta coisa, para que saber disso? Gente, a Unicamp gosta desse assunto. Ela já cobrou várias vezes ao longo dos últimos anos. Se eu tivesse que reduzir tudo isso, essa última parte da aula que estou falando para vocês, ao máximo para facilitar, eu diria que é importantíssimo esta parte aqui, ó. Merece mais atenção do que para o lado que gira. Caiu menos vezes esse negócio de girar horário e anti-horário. E mais vezes esse negócio de ciclone e anticiclone. Tá? Eu vou recapitular tudo que eu falei do começo da aula até agora, até para eu ter certeza de que eu falei tudo que é importante dentro desse assunto. Então a gente começou a aula. Esse período final aqui do vídeo é um dos mais importantes, hein, gente? Então vamos lá. A gente começou a aula falando que a Terra gira num sentido e o vento gira no outro. E que o vento não vai em linha reta, por causa deste efeito de rotação, que é o efeito de Coriolis, ele vai fazendo uma curva. Que o vento sempre vai do trópico, um dos ventos constantes no planeta sempre vão dos trópicos para o Equador. São os ventos alísios. Aprendemos também o que é brisa marítima e continental. E elas ocorrem por causa das diferenças de pressão e que elas são contrárias no dia e à noite. Aprendemos as monções de verão e de inverno, numa escala mais regional, que elas variam do verão para o inverno. E também aprendemos ventos constantes que ocorrem dos trópicos para o Equador e também nas zonas extratropicais, que são
os ventos da circulação geral da atmosfera. Aprendemos também o que são ciclones e anticiclones. Quando o ar sobe é ciclone, baixa pressão. Quando o ar desce, anticiclone, alta pressão, áreas secas. E como que eles estão relacionados à chuva e seca? Por exemplo, os grandes desertos eles são formados por áreas de alta pressão atmosférica, que são anticiclones. O anticiclone, quando acontece no mar, pode formar massas de ar úmidas. O ciclone sempre é formado na água. Quando ele é empurrado em direção ao continente, ele pode gerar furacões, tornados, furacões. Inclusive, gente, que aula maluca, hein? Eu vou encerrar a aula mostrando para vocês as características essenciais da formação de um furacão. Não poderia ficar de fora este assunto aqui para encerrar bem a aula, tá? Então vamos lá. Furacão, gente, sempre é formado sobre a água. Vou desenhar aqui o Mar do Caribe, a Flórida, e aqui é o Mar do Caribe, e aqui algumas ilhas no Caribe. Hemisfério Norte, hein? Que é o Mar do Caribe, Mar do Caribe, Mar do Caribe. Quando a água está muito quente, praticamente na temperatura de uns 27 graus Celsius, aproximadamente, o ar começa a subir muito forte. E como que fica a pressão quando o ar está subindo? Tá vendo que é repetitivo? Fica baixa pressão. Quando existe um centro de baixa pressão, é um centro que o ar está subindo e que o ar que está em volta é puxado para ele. Então, quando está uma baixa pressão, muito baixa pressão, está puxando muito ar, muito rápido. O vento começa a vir tão rápido, tão rápido, tão rápido, gente, para aquele centro de baixa pressão. E quando ele começa a subir, por causa da rotação da Terra, vocês viram o que acontece no hemisfério norte? O vento começa a subir no sentido anti-horário. E ele vai abrindo assim esse cone, porque quanto mais para o alto, o ar é mais rarefeito e ele vai abrindo o cone em cima. Sempre furacões são formados sobre a água tem que estar quente, a pressão é baixa. Estes furacões, tornados, cada região do mundo chama de um jeito, lá no sudeste da Ásia chama de tufão, no Japão também, na Oceania chama de Willy. Eles são deslocados em direção ao continente, então eu vou fazer aqui a rota dos furacões no Caribe, começa no Caribe, muitas vezes assola essas ilhas todas e vai em direção aos Estados Unidos. Quando ele chega no continente, ele pode ter ventos ali superiores a 300 km por hora, mas ele vai perdendo a sua força conforme ele vai avançando no continente, porque ele perde o alimento dele, que é a água. E aí, cansou? Pesada a aula, né? Mas acho que foi uma aula gostosa, de muito aprendizado, hein, gente? Então, mais do que nunca, você deve fazer uma lista de todos os conceitos que você aprendeu nesta aula, recapitular o vídeo e as aulas anteriores e, acima de tudo, você pode me mandar um e-mail. Eu sempre respondo, estou pronto a responder. Você pode mandar aqui para mim, ó, profgelleandro@gmail.com. Pode mandar com a sua dúvida. Fala, professor, não entendi essa parte, estou com dúvida. Mandem dúvidas pontuais que eu vou responder vocês. Tudo bem, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa um comentário citando a parte mais interessante, curiosa, que você gostou de aprender. Prometo recapitular estes temas da aula 1, 2 e 3 de climatologia mais à frente, quando a gente for estudar os climas no planeta. E você vai ver que ter o conhecimento técnico vai te ajudar demais para não ter que ficar decorando muito as coisas. Inclusive esse negócio de pressão, alta pressão, é só você lembrar que o ar está subindo e tudo mais, já dei as dicas para vocês. Valeu, obrigado, tchau e até a nossa próxima aula, pessoal.